Olá, aqui é o professor Marcelo José, para mais um capítulo da nossa websérie sobre máquinas agrícolas. E hoje eu vou falar para vocês sobre especificações de veículos autônomos elétricos para a agricultura familiar. Então, esse é o nosso assunto principal hoje aqui nesse capítulo da nossa websérie sobre máquinas agrícolas. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe para vocês um artigo que foi publicado na Revista de Engenharia Agrícola, uma revista que é promovida pela SBEA. A SBEA é a sociedade, representa a Sociedade Brasileira de Engenharia Agrícola. E nesse caso, nós estamos aqui trazendo um artigo bastante recente, um artigo publicado em 2022. E esse artigo ele foi publicado por autores brasileiros, autores que têm origem na Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, e nesse caso esses autores eles trazem a preocupação sobre a especificação de requisitos para o desenvolvimento de veículo autônomo para o controle de plantas daninhas. Então, é sobre esse assunto principal que esse trabalho trata. E por quê? Qual é a problemática nesse caso? Nesse caso, a lacuna tecnológica analisada pelos autores é que boa parte dos projetos ou boa parte da nova tecnologia normalmente ela é pensada para as grandes propriedades, para os grandes produtores. E os agricultores familiares, de vez em quando, ficam aquém dessas novas tecnologias. E a gente sabe que o agricultor familiar, os pequenos agricultores, eles produzem grande parte dos alimentos que chegam até as nossas mesas. Aí pesquisas falam que aproximadamente 70% que a gente consome hoje no dia a dia vem da agricultura familiar. Então é necessário pensar novas tecnologias. E nesse caso específico nós estamos falando de tecnologias da agricultura 4.0. Essa agricultura 4.0 ela foi inspirada principalmente no que nós chamamos de indústria 4.0. E nesse caso específico, a indústria 4.0 e a agricultura 4.0 trazem tecnologias da informação, como por exemplo a conexão dos dados sem fio. Então isso é uma tecnologia da indústria 4.0 e da agricultura 4.0. E também nós falamos sobre automação. Então, quando nós vemos a aplicação, por exemplo, de um drone no campo, um drone agrícola, isso é um grande exemplo da aplicação da agricultura 4.0, porque nós temos a comunicação, por exemplo, de dados sem fio e também temos exemplos de automação. Então, esse é um bom exemplo para falar, por exemplo, de agricultura 4.0. Mas, falando ainda mais sobre os princípios que norteiam esse trabalho. Então, de certa forma, os autores aqui comentam no trabalho que normalmente nós temos a maior parte dessas tecnologias da agricultura 4.0 sendo desenvolvida para grandes produtores. Porque nós podemos pensar da seguinte forma: até mesmo as máquinas, as colhedoras mais menores, elas são dimensionadas ou são mais aptas para trabalhar em áreas que, em certo ponto de vista relativo, podem ser pequenas. Mas uma máquina, por exemplo, de 17 pés, uma colhedora de 17 pés, que é um exemplo de uma máquina pequena, ela está apta ou ela é mais viável para trabalhar em propriedades com uma área de aproximadamente 200 hectares, 150 hectares ou até mesmo 250 hectares. Talvez essa não é a realidade dos pequenos produtores no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, em algumas localidades do estado de São Paulo. É claro que esses agricultores, eles utilizam-se de mecanização, utilizam-se dessas máquinas, mas talvez, ou vamos assim colocar, que essas máquinas podem ser superdimensionadas quando nós estamos comentando para unidades menores, que é uma grande realidade dos pequenos agricultores. Então, alguns, ou vamos falar que uma boa parte dos agricultores tem unidades
suas propriedades são menores, são pequenas. E falta máquina para ser dimensionada para essas pequenas propriedades. Porque, até como eu disse, até mesmo uma colhedora de grãos de 17 pés pode ser superdimensionada, por exemplo, para um agricultor que tem uma área de 50 hectares, ou então de 24 hectares. Então, isso traz a necessidade, ou demonstra a necessidade de nós pensarmos, de nós que somos, da área da pesquisa, do desenvolvimento, pensarmos também sobre opções de tecnologias que sejam melhor adequadas para esses pequenos agricultores. Então, nessa lacuna tecnológica é pensado, por exemplo, a aplicação de veículos autônomos elétricos. Mas, mesmo assim, hoje existe ainda algumas dificuldades na aplicação desses veículos autônomos elétricos. E uma das dificuldades que se pode falar é sobre a autonomia de trabalho das baterias. Um exemplo, vamos falar, às vezes a autonomia de uma bateria durante um voo de um drone vai durar aí 16, 17 minutos. Então isso é muito pouco. Então isso é uma dificuldade para a aplicação dos veículos autônomos elétricos. Essa autonomia ou então essa baixa densidade energética. E nesse caso, os autores no seu trabalho foram muito felizes em trazer um exemplo. A densidade energética de uma bateria é em torno de 150 watt-horas por quilograma. Então, vou repetir aqui. A densidade média das baterias é em torno de 150 watt-hora por quilo. Essa é a densidade energética de uma bateria, então. Vamos comparar com a densidade energética de um combustível fóssil como o diesel. A densidade energética do diesel é em torno de 12.200 watt-hora por quilograma. Então vejam a diferença. Então existe muito mais densidade energética, por exemplo, no caso de uma fonte de energia baseada em recursos de petróleo, por exemplo, como o diesel. Então essa é uma das dificuldades para a aplicação desses veículos autônomos elétricos que utilizam bateria. E ainda um outro problema que os autores comentam fala sobre o custo dessas baterias. Até porque essas baterias têm uma quantidade de vida útil. Ela tem um número finito de ciclos de carga, de carregamento. Então essas são algumas das dificuldades nas aplicações. Mesmo assim, nós já enxergamos nos nossos campos uma grande aplicação, por exemplo, de veículos aéreos não tripulados, os drones. Isso cada vez mais está ficando popular, cada vez mais ficando acessível para aplicação. E cada vez mais sendo aplicado em pequenas propriedades da agricultura familiar. E também nós já vemos exemplos de veículos autônomos terrestres. E aqui eu vou colocar um vídeo de um equipamento, que é o rover, por exemplo. Esse equipamento foi desenvolvido pela Rural, uma empresa brasileira. E nesse caso específico, esse equipamento ele foi desenvolvido para fazer aplicação, pulverização. E é um veículo terrestre autônomo. Mas, e aí? Quais são as especificações principais para desenvolvimento, por exemplo, de um veículo autônomo para a agricultura familiar? Antes, ou para responder essa pergunta, os autores eles desenvolveram uma metodologia que passa principalmente por fases do desenvolvimento do projeto. E a primeira fase do desenvolvimento desse projeto é o levantamento das informações. Então, esse levantamento de informações passa, por exemplo, pelos métodos de dimensionamento, os métodos relacionados aos cálculos e ao planejamento de fabricação. Então, esse levantamento de informações é uma base para depois nós termos o avanço em outras etapas, como, por exemplo,
o levantamento das necessidades do usuário. E essas necessidades do usuário podem ser levantadas, podem ser obtidas através de questionários. Esses questionários podem ser, por exemplo, aplicados aos agricultores. Na sequência, feito esse questionário, nós podemos ter nessa linha de especificação, nós vamos fazer o levantamento dos requisitos do usuário. Então, depois de levantar essas necessidades gerais do usuário, nós vamos ter quais os requisitos do usuário. Os requisitos do usuário, por exemplo, para esse equipamento autônomo elétrico. E ainda na sequência, nós vamos chegar nos requisitos do projeto. Juntando-se, então, após passar as necessidades do usuário, os requisitos do usuário, e depois de nós termos os requisitos do projeto, nós vamos fazer, então, por exemplo, um ranqueamento desses requisitos principais. E esses requisitos principais vão ser, por exemplo, relacionados à velocidade do equipamento, à demanda de potência, à disponibilidade de torque, né, desse equipamento, as necessidades relacionadas ao manuseio, a facilidade de manuseio com esse equipamento. Então, todos esses são exemplos de requisitos. E esses requisitos, após, né, ser levantado, são especificados. E essas especificações do projeto são relacionadas à quantidade. Por exemplo, vamos aí falar sobre a velocidade. Nesse caso, né, pensando em um veículo autônomo elétrico para o controle de plantas daninhas, qual vai ser a velocidade de trabalho? Vai ser 8 km por hora, 12 km por hora, ou então vai ter uma faixa que vai trabalhar esse equipamento, uma faixa de 6 km por hora até, por exemplo, 15 km por hora. Então, essa delimitação de valores, isso versa, né, sobre as especificações. E ainda falando, né, sobre outro requisito, o requisito de potência. Qual vai ser a especificação, né, da potência desse veículo autônomo elétrico? Vamos falar, né, de um veículo pequeno, um veículo de 10 kW, 12 kW, 15 kW. Então, essa é a especificação, né, do projeto. Para depois, né, de tudo isso, né, depois de todos esses levantamentos, né, de informações do projeto, desses requisitos, definição das especificações, nós vamos chegar no desenho e no projeto conceitual desse caso aqui. Estamos falando de um veículo autônomo elétrico. E essa então foi a espinha dorsal que direcionou esse trabalho desenvolvido aí pelos pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas. E após, né, essa metodologia, aqui eu vou destacar um dos resultados do trabalho deles, e nesse caso eles escolheram para representar um dos seus resultados o diagrama de Pareto. E o diagrama de Pareto, ele demonstra nesse caso em específico, os principais requisitos levantados pelo usuário. Então, nós vamos visualizar aqui nesse diagrama de Pareto, que está na tela, os principais requisitos levantados pelos usuários. Então, por exemplo, nós vamos observar da esquerda para a direita os principais requisitos. E o principal requisito para um equipamento autônomo elétrico levantado pelos usuários foi relacionado à segurança. Porque é claro que a segurança, nesse caso, está em primeiro lugar. Então, é necessário, né, se ter para um equipamento, desenvolvimento de um equipamento, nós temos um equipamento que seja seguro. Na segunda posição, nós vemos nesse caso que é claro aqui a necessidade de um equipamento
que preserve a cultura principal. Nesse caso é um equipamento para fazer o controle de plantas daninhas, por exemplo, nas entrelinhas, mas é claro que preserve a cultura principal. Em terceira colocação, nós vamos observar que o equipamento que está sendo desenvolvido desenvolva uma atração suficiente para desenvolver o trabalho. Ou seja, esse equipamento ele vai ter que ter uma disponibilidade de potência e torque suficiente para realizar as operações que sejam demandadas por ele. E aqui ainda falando sobre esses requisitos, delimitados pelos usuários, nós vamos aqui fechar, falando sobre que os usuários disseram, através do questionário, por exemplo, que também é importante que haja uma independência do fornecimento de energia em relação à rede de distribuição. Ou seja, a carga das baterias, por exemplo, deve ser feita, por exemplo, utilizando um gerador. Dessa forma, nós temos uma independência do fornecimento de energia da rede. Isso aí facilita, por exemplo, a operação em campo. Aqui, através desse diagrama de Pareto, a gente consegue visualizar que nós tivemos 10 requisitos principais. E esses 10 primeiros requisitos, da esquerda para a direita, representam, por exemplo, 80% da importância desses requisitos para esse equipamento autônomo elétrico. Então, como resumo, nós podemos visualizar quais são os requisitos mais importantes para o desenvolvimento de um equipamento autônomo elétrico para o controle de plantas daninhas. Vamos aí pontuar novamente: a segurança no equipamento, a operação, a qualidade dessa operação. Depois nós pontuamos e falamos sobre também a independência desse equipamento em relação à rede de energia e também nós falamos sobre, é claro, a disponibilidade de potência e tração para a realização do trabalho. Então, em resumo desse trabalho, os principais requisitos, as principais especificações identificadas pelo usuário em relação ao desenvolvimento de um equipamento autônomo para a agricultura familiar está relacionado principalmente à segurança do equipamento, à qualidade desse equipamento, à independência desse equipamento em relação ao carregamento das baterias em relação à rede e também a disponibilidade de potência e tração para fazer a operação. Então, esses foram as principais especificações para esse desenvolvimento ou para o futuro desenvolvimento de um equipamento elétrico. E agora, já finalizando o nosso vídeo, eu quero falar para vocês que, se vocês quiserem acessar mais conteúdos como esse, vocês podem, é claro, olhar os outros vídeos aqui desse canal. E é claro que se vocês quiserem também saber mais sobre esse trabalho específico, vocês podem fazer o download aí do trabalho, que eu vou deixar aí embaixo o título na descrição do vídeo, vai estar o título desse trabalho, você pode pesquisar e olhar um pouco mais sobre esse trabalho que falou sobre as especificações de projeto para um veículo autônomo elétrico para a agricultura familiar.